Bom dia, maravilhindos! Boa terça-feira para todo mundo. Hoje nós estamos aqui com o personal trainer Silvio Barçanufo Júnior. E ele que vai se apresentar, né? Porque ele que se conhece muito bem. Bom dia, Silvio! Bom dia, Ana Paula. Tudo bem? Tudo bem. Você é personal trainer e professor? Então, eu sou personal, sou formado há 18 anos já. Trabalho na área de personal trainer. Trabalho com também pós-graduação. Sou professor em algumas faculdades de pós-graduação. Trabalho também com preparação física de alguns atletas. Tem um atleta do futebol, tem um atleta do fisiculturismo também. Então eu milito em várias áreas do esporte. Pois é, eu sou uma pessoa assim que queria ser magra, queria ser bonita, mas eu não sou muito do treino, então eu fiz várias perguntas aqui para você, no intuito do emagrecimento, mas eu sei que vai ter muitas perguntas aqui que as pessoas vão querer saber como é que ganha massa muscular também. Recentemente eu paguei 2 meses de academia, fui assim umas 8 vezes. O meu corpo, na verdade, ele é um corpo assim bem resiliente, que quando eu começo, ele começa assim a perder peso e tudo, mas assim, eu não tenho uma frequência, e tem muita gente que fala, você por ser negra tem uma facilidade, e eu comecei a ler assim, todo mundo fala que tem um músculo vermelho, um músculo branco, que ele é mais lento. E eu acho que, pra mim, essas teorias não vêm funcionando, não. Mas vamos fazer as perguntas aqui que eu preparei pra você. Legal. Porque eu vi aqui que você tem uma pós em Fisiologia do Exercício. Sim. O que é Fisiologia do Exercício? Fisiologia, ela trata do corpo humano de uma forma mais relacionada ao exercício. Assim, a gente vai entender como as atividades hormonais, a questão da mecânica do corpo vai interagir o indivíduo com o exercício. Se você for, por exemplo, você está falando quer emagrecer, como que isso vai acontecer? Você vai dar o estímulo, que é o exercício, e a partir do exercício, o seu organismo vai responder com o estresse. Ele vai ser estressado. Tudo que você faz referente ao esforço do exercício é um estresse que você causa no seu organismo. Então, isso para ele entende como uma agressão. Então, essa agressão vai ocasionar o quê? O seu metabolismo agir de uma forma de um pouco mais, como eu posso dizer, a gente diz que nem sei se eu posso dizer isso, mas acelerar esse processo de recuperação. Você estressou, e eu preciso recuperar. Todo exercício ele é uma agressão, então quando você agride, você tem que entrar em um processo de reduzir o estresse para recuperar. Então isso funciona tanto para o ganho de massa muscular, quanto para a perda de peso. Só que aí entram outros fatores também. Então, meu organismo tem que ser agredido para ele emagrecer. Literalmente ele tem que ser agredido. Então eu tô muito calma. Tá muito calmo. Não, gente, eu gosto de ser calma. Por isso que eu sou gordinha, gente. Eu quero ser calma. E o que é biodinâmica de reabilitação do movimento humano? Isso é o meu mestrado. Eu terminei meu mestrado na Universidade de Anápolis, E o tema, a base é biodinâmica do movimento humano e reabilitação. Eu falo de uma variável do treinamento esportivo, que a gente trabalha voltado muito com atletas nessa área. Sim. Eu peguei uma vertente dos atletas e a gente desenvolveu esse trabalho para tentar trazer isso para as pessoas que não são atletas. Então a biodinâmica relacionada com a questão da biológica do indivíduo, mas essa dinâmica desse corpo, dentro de alguma atividade física, dentro de algum exercício físico que ele é propriamente organizado. Até porque a gente tem uma diferença entre atividade física e exercício. Para emagrecer, é atividade ou exercício? A atividade física, ela está dentro do exercício. Mas o exercício não é visto como literalmente atividade física. Por quê? Porque você precisa sistematizar. O que é sistematizar? Por exemplo, essa entrevista aqui, ela foi sistematizada, ela foi organizada. Você tem um roteiro, início, meio e um fim. O exercício ele é a mesma coisa. Ele tem que ter um início, um meio e um fim. Não, a gente ir para academia, a gente chega lá, eles fazem aquele plano. Adianta ou a gente precisa de um personal? Quando você não faz nada, qualquer coisa vai dar certo. Você nunca fez exercício na vida, começou a caminhar, deu 3 voltas na praça, vai ser excelente. Mas como eu te disse, você vai estressar seu organismo, vai passar um tempo, ele vai acontecer o quê? Adaptação. A partir do momento que ele adaptou, eu preciso dar um estímulo um pouco mais forte.
Então sempre que você... Então é por isso que eu começo e aí... tem que dar estímulos cada vez mais intensos, né? E aí tem que aliar tudo ao treino, né? À dieta e ao descanso, né? Por exemplo, eu nunca fiz nada e eu quero emagrecer. Só o treino vai resolver? Vai, por um tempo, sim. Se eu não fiz nada, eu não faço exercício, mas eu faço dieta. A dieta vai resolver? Vai. Vai chegar um tempo que você vai ter que aliar todo mundo. Porque só um individualmente não vai resolver seu problema. Qual o melhor exercício para perder gorduras localizadas, como abdômen, culote? Boa pergunta. A gente não existe fisiologicamente na fisiologia, dentro das nossas vertentes de estudos, bioquímica, fisiologia, nutrição, não tem exercício nenhum que queima a gordura localizada. Meu Deus. Isso não existe, tá? Nossa. O trabalho ele é geral, até porque seu organismo ele entende, né, que o exercício ele é voltado para o seu geral. Né? Só que tem questões aonde você deve fazer exercício, deve perceber. Faz um exercício, reduzi um pouquinho mais minha cintura afinou mais, meu braço afinou mais, mas aqui na minha barriga, na minha perna demorou mais, porque ele metaboliza, ele oxida a gordura onde ele tem mais facilidade, mas não é onde a gente quer. E nem onde a gente fala, eu vou treinar mais o braço, que eu vou perder mais o braço. Não é assim que funciona. E existe genética? Porque eu vejo que meu marido, ele come tanto, ele sei lá, mas também ele exercita muito, porque ele é pedreiro, né? Sim. Mas assim, a quantidade que ele come é bem maior que a minha, porque eu tenho bariátrica e tudo, mas assim, eu ganho peso com muita facilidade. E ele, assim, no final de semana ele toma, assim, 4 litros de sorvete, e eu já nem gosto de sorvete, e ele, tipo assim... perdi 2 quilos só porque eu fiquei nervoso. E se eu ficar nervosa, eu ganho 8 quilos. Mas aí a gente entra na questão da especificidade. É específico. Por exemplo, qual que é o trabalho dele? Ele é pedreiro. Eu sou advogada, sentado. O dia todo dele é fazendo esforço. Nossa, Gui, dói coluna, dói tudo. E tem dia que ele fala assim, tá tremendo aqui, põe um gelo Só ali. que aí é um esforço que ele não é programado, né? E aí é onde vem esse risco de se machucar, de ter lesões. Porque é um esforço que às vezes ele tem que carregar cimento, tijolo, de qualquer jeito, para quê? Para cumprir aquele serviço do dia. Né? Então ele passa ali 8 horas fazendo um esforço de altíssima intensidade. Né? Então isso para ele, tanto é que ele vai, se brincar, ele faz, durante o trabalho ele faz 3 refeições. Um café da manhã, um almoço e uma janta. Mas nessas 3 refeições ele come, porque o gasto energético dele, durante o dia, foi elevadíssimo. Como perder gordura subcutânea da barriga abdominal resolve? Não, aí a gente tem estratégias, né, que a gente precisa fazer avaliações com um endocrinologista, né, para saber como é que está essa gordura. No dia? Você tem que fazer um investimento. Nossa. Né? A gente tem que investir é pobre? Vai ser gordo a vida inteira? Não. Aí a gente tem a questão de organizar as pessoas dentro das atividades em grupos, né? Só que a gente precisa, quanto mais você vai buscando o exercício, né? Você vai percebendo que você vai precisando investir mais. Mas é um investimento que a gente tem esse tabu que eu preciso de uma excelente academia, né? Eu preciso ter a melhor comida. Não, mas assim, uma academia simples hoje não é menos de R$90. Sim. E aí, assim, você precisa da academia, você precisa de alimentação, você falou que tem que aliar os dois, e você precisa, começou na academia, o resultado você precisa melhorar os exercícios, e se você fizer só ergometria e musculação já não dá mais, vai ter que ir para uma zumba, vai ter que ir para um funcional, e aí? Hoje, se você pegar nas praças de Goiânia, a gente tem muito professor que dá aula em grupos, né? Nossa, mas aí você tem que andar muito, igual eu moro lá no Eldorado Oeste, mas não tem professor lá não. Não tem. Aí complicou. Complica um pouquinho pra gente ser bonitona assim, é difícil. E qual é o melhor exercício para enrijecer essas regiões após a perda de peso? Aí a musculação como um todo, tá? Eu digo musculação porque assim, não é que é o principal e o melhor exercício, tá? Mas ela é a base pra gente conseguir organizar isso tudo. Por exemplo, hoje tem as pessoas que fazem muito o CrossFit, né? Que é uma excelente modalidade. A gente só precisa saber orientar essa modalidade. Assim também como musculação. Né? Hoje as pessoas também conseguem fazer esses trabalhos em casa. Né? Por exemplo, tem uns canais do YouTube que os profissionais dão aula, né? Online. Mas assim,
é uma preguiça danada, porque a gente tem que ter muita, assim, disciplina para poder fazer em casa, né? E aí eu vou quebrar um tabu com você também. O personal não vai te dar essa motivação. Ninguém vai te dar. Ninguém vai te dar. A motivação vem da gente, porque eu lembro quando eu estava estudando para o OAB, e tem muita gente falava, faz com o professor tal, porque ele te dá motivação. Eu que tive que ter a minha motivação. A motivação vem da pessoa. Muitas pessoas falam assim, Ana Paula, quando você se propõe a fazer alguma coisa, você faz. Da onde que vem essa motivação? De mim. Não tem motivação de mãe, não tem motivação de outra pessoa, a motivação vem de mim. Eu agora estou querendo voltar para academia, estou tomando um remédio para emagrecer, estou tudo. Mas, assim, estou procurando motivação. E não tem, gente. Depois que você começa na academia, a motivação parece que vai embora também, professor. Como é que mas porque qual que é o nosso problema? Tanto para perder peso, quanto para ganhar massa muscular. Né? Hoje, o mundo fitness está pautado muito nas redes sociais. Então, é aquela coisa. Eu vi uma mulher que emagreceu. Eu vi uma pessoa que ganhou massa muscular. Mas ela não contou tudo pra você que ela fez. Não, e ninguém vai contar tudo pra você. E tem uma coisa que se chama genética. Uma coisa que eu tenho muito é bunda. Minha bunda sempre foi aquela, e eu posso emagrecer, posso engordar e tá aquela bunda. Aí um dia eu tava lá na academia, e agacho, levanta, e tinha uma senhorinha ali, e tem uma loja de produtos, que sempre fica do lado Aí ela chegou em mim, chegou assim, você tá usando esse creme? Que creme? Esse daqui, por causa que tá todo mundo aqui na academia pra conseguir um bumbum igual você usando esse creme. Minha filha, eu tô aqui pra perder esse bumbum e não tô conseguindo. E aí ela ficou olhando assim, eu deixo aqui em casa, já peguei a fita médica pra ver se tinha perdido um centímetro, porque ela olhou, jurando que eu tava usando o creme. Eu falei assim, eu não uso da barriga, não uso nada. Aqueles chá, aqueles cremes, ajudam em alguma coisa? Ajuda quem vendeu. Quem comprou perdeu dinheiro, quem vendeu ganhou. Jesus assim amado, que funciona. Jurando que eu tinha lá. Eu falei, Jesus. Porque aí entra o que você me perguntou no início, a questão da fisiologia, né? Vou trazer isso para uma analogia bem mais simples. Você está com muita fome, né? Aí de repente tem um prato de macarrão e um molho em cima daquele macarrão. Se você colocar a mão no meio daquele prato de macarrão e matar sua fome, é a mesma coisa do creme. Não funciona assim. Você tem que fazer o esforço para o seu organismo despender energia. A partir do momento que você gastou energia, ele vai entender, opa, quem que eu vou gastar primeiro para recuperar essa energia? Vai ser a gordura? Então vamos lá como... Eu, quando eu começo a emagrecer, eu quero perder primeiro a barriga. Por que não é a barriga primeiro? Porque o seu organismo não entende que tem que ser ele primeiro. E aonde? Entendeu? Tem que ser. Aí, minhas coxinhas. Aí é assim que ele funciona. Qual que é a parte que ele tem mais facilidade? Tem como mudar isso? Conversando com Deus, né? Senhor, me ajuda aqui, o que eu faço? Me ajuda, arranca essa barriga da minha vida. Isso é a médio e longo prazo, não tem nada. O exercício, assim como qualquer coisa na vida, não tem nada a curto prazo. Né? Meu rosto não engorda, meu rosto é fino. Olha, quando eu começo a emagrecer, eu fico aquela descaimento aqui no rosto. Começa tudo aqui, a barriga é a última. Sim. Existe alguma forma de emagrecer sem deixar aquela sobra de pele que só sai com cirurgia plástica? Algum exercício, alguma coisa assim? Com a pessoa, quando ela emagrece, dependendo da quantidade de peso que ela tem, né, ela vai perder e vai ficar uma sobrinha. Para ela não ficar com aquela sobra, ela vai ter que ganhar muita massa muscular. Então isso é muito difícil. Né? Dependendo do grau de obesidade, se é obesidade grau 1, grau 2, aquela pele vai sobrar. Uma pessoa com sobrepeso, não sobra tanta pele. Genética manda muito. Demais. Eu tenho até uma foto aqui. Eu, quando fiz a bariátrica, eu fui para 49 quilos. Eu poderia andar de biquíni, eu não tinha aquele que todo mundo teve. Sim, a pele. Aquela pele. Eu não sobrou aquele negócio. Sobrou aqui na barriga, é lógico que teve muito, mas aquele negócio que o braço ficava assim, eu não tive. E aí as pessoas sempre me perguntavam, mas eu tomei aquele pezinho de galinha que todo mundo fala, né? Aquela sopinha de pé de galinha. Isso manda também alguma coisa? Não. É o que você falou, é a genética. A gente tem, as pessoas negras têm essa estrutura genética e também tem relação da estrutura óssea. Isso dá muita facilidade para algumas pessoas. Né? Qual que é o problema? A mulher ela tem uma disparidade muito grande com o homem em relação à questão hormonal.
né? Nossa, Testosterona, né? O homem tem mais testosterona, então isso facilita ele a perder peso, gente, a ganhar massa muscular. Você deve ser nervoso demais, porque eu tomei testosterona tem 2 meses que eu não tomo. Gente, mas é uma quantidade de nervos tão grande que a gente dá na vida. É um estresse, ela estressa. É esse? Meu Deus do céu, não consegui me lidar com a testosterona. E minha prima tá morrendo de raiva que eu parei de tomar, sabe? Porque ela disse que dá uma energia muito grande. Com certeza dá, mas eu me estressei demais. As suas clientes também se estressam? Não, mas essa orientação, essa questão de testosterona, ela tem essa via que é complicada, né? A gente precisa de uma orientação muito correta de médicos, né? Endócrinos, e mesmo assim não se tem nada tão baseado que é eficiente, que não causa efeitos colaterais, principalmente para mulheres. Né? Então as pessoas, quando usam isso, estão correndo um sério risco de saúde. Mas assim, eu não tenho útero desde os 33 anos, e eu tive mesmo que fazer uma reposição de hormônio mesmo, e aí foi indicado, foi 30 mcg, foi muito pouco, baixinho, não teve efeito assim de pelo nem nada, mas assim, no humor... que esse é o seu efeito colateral, né? Que é o efeito colateral que quando você joga a produção da mulher 10 vezes menos do que o homem. Então, se você aumenta essa dosagem, ele vai virar um efeito colateral. Nossa, o meu efeito foi no nervosismo, assim, a paciência, sabe assim, sim. Em 10 segundos você ir do 1 ao 1000, assim. Muitas das celebridades tomam whey protein. É só moda ou você recomenda? Aí é uma orientação bem do nutricionista mesmo, né? Hoje eu trabalho com 2 nutricionistas, né? 3 nutricionistas para indicação. Porque assim, o whey é uma proteína. E aí quando a gente fala dessa proteína, ela entra no quesito suplementação. Né? Então quando eu vou suplementar, minha dieta está dizendo o quê? Que está faltando algum nutriente para eu complementar o que eu não consegui ingerir com o alimento. Isso, e tem muita gente tomando assim... Às vezes tem muita gente que toma sem necessidade. Mas o whey, tem vários estudos já sobre o whey, né? Não tem nenhuma contraindicação. Né? Crianças tomam, lactantes tomam, né? Para repor a quantidade de proteína que está faltando. Né? Mas tem gente que toma, nem sabe por que está tomando. Né? Então a gente precisa fazer uma... A gente precisa fazer uma avaliação nutricional. Por exemplo, mas o meu gasto é de 3.000 calorias por dia. Mas eu como 4.000. Então você não precisa de whey. Né? Aí você tem que... treino ideal para cada tipo de dieta? Tipo de regime da proteína, jejum intermitente? Sim, aí isso é o que eu te falei. Aí depende muito do nutricionista. O que ele... Por exemplo, o meu trabalho com o nutricionista tem que andar junto. O que eu montar para você de treino, ele vai ter que entender para ele montar. Vamos supor que eu montei fazendo a Paula. Agora o seu trabalho aqui é para hipertrofia. Tá? Então o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que mexer na quantidade de proteína, na sua quantidade de carboidrato. Ana Paula, agora nós vamos fazer um trabalho que eu vou colocar muito mais intensidade, intervalos mais curtos, para você perder peso. Então ele vai diminuir a sua ingesta calórica para você ter um gasto maior. Então vai tudo ter que andar junto. Tá. Uma senhora igual eu, assim, de 41 anos, ainda tem condições de ser musculosa? Senhora de 41 anos, foi boa. Uma jovem senhora, que está entrando na melhor idade. Assim. Tem condição, sim. E assim, tem limite de treino? Assim, como que a gente começa? Aí a gente começa a ser uma marombeira. Aí a gente começa a entrar em outra vertente do treinamento, né? Porque assim, a gente precisa entender que para você ser uma marombeira, né? A pessoa que realmente você tem que... Assim, digo assim, não marombeiro, mas assim, ter um corpo mais estético, porque as pessoas buscam muito isso. Valéria Valência, assim. Pois tipo assim, eu queria ganhar uma autoestima daquela que eu precisasse ter uma humildade depois. Tem que voltar a ser humilde. Ser humilde, né? Se for voltar a ser humilde. Mas isso é aquilo que você falou. Poxa, eu começo na academia, eu não vejo o resultado, eu paro. Não. Você começou na academia e não viu o resultado? Continua. Porque essa continuidade é o que vai te dar esse resultado estético. Tem um negócio assim que é assim, você sai de uma ilha, quando você está no meio do mar, é o momento mais difícil. Porque você não tem um resultado, mas também você já saiu de um lugar, de uma zona de conforto, você não quer voltar. É muito difícil. Porque você chega num ponto e o seu organismo ele é inteligente para isso. Você está buscando, por exemplo, ele busca sempre o quê? Voltar para o peso anterior. Né? Então você quer emagrecer,
quando você chega no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, perdeu 2, 3, 4 quilos. Eu acho que o terceiro mês é o mais difícil, porque você já perdeu muito, mas aí você fica estagnado. É um que você não perde, que você não ganha massa, que você não faz nada. E aí é a hora de você insistir no treino. Meu Deus. Entendeu? É aquela coisa, igual você falou. Você tá no meio do mar. Você vai parar no meio? Não dá, você tem que ir pra frente. Você vai pra frente. Pra trás você vai ter que ganhar tudo que você perdeu. Você quer ganhar isso? Não quer. E então você tem que continuar, porque vai chegar uma hora que a correnteza vai te levar de novo. Porque assim, quanto mais... Não tem uma folga, né? Não, quanto mais você tá treinada, menos treinável você é. Quer dizer... Não tem um treino bom, um treino gostoso de fazer Não, assim. treino que é bom é um treino que você sofre. Não. Aquele treino que dói, que Não incomoda. Não tem assim uma coisa legal, Não. assim, que tem... Jogar dama, xadrez, essas coisas. É isso que eu queria, mas... Mas se você quer ganhar massa muscular... Eu campeã de xadrez na aula de educação física. Se você quer ganhar massa muscular, perder peso, melhorar seu condicionamento, é sofrido. Como saber um limite de um treino? Ou seja, se devo parar depois de um peso, assim, X? Como assim? Um limite de um treino, se eu tô exagerando, se eu tô pouco. Aí a vantagem de ter um professor, né? Porque é onde a gente vai poder sistematizar isso para você. Né? Vamos supor um exemplo aqui, o seu treino hoje é voltado para membros inferiores. Né? Então a partir disso aí eu vou organizar quantos exercícios para a parte anterior do seu corpo, quantos para a parte posterior, né? O que vai precisar de alongamento, o que vai precisar de aquecimento. Né? Mas hoje um indivíduo que não é atleta, ele treina na faixa de 45 minutos a 60 minutos durante um período do dia. Tá, tem aqui perguntinhas. Primeiro tem a Maria Paula, de Mineiros. Adoro você, te conheço pelo Instagram. Fico feliz quando vi que está na melhor rádio de Goiás, Rádio XYZ. Um beijo, Maria Paula. Manda um beijo. Obrigado, Maria Paula. Beijo. Como saber se não estou exagerando na dose de exercício para perder peso rápido? Posso passar um dia inteiro na academia fazendo atividades? Letícia, do Maranhão. Letícia, o dia todo não, tá? É como eu acabei de falar, você vai precisar de organizar esse treino, tá? Não é que você não possa treinar 1 hora e meia, sem problemas, mas isso tem que ser organizado. Isso tem que ser bem distribuído durante a sua semana, porque você tem 7 dias durante a semana aí. Né? Com certeza aquele grupo muscular que você está treinando hoje, você vai ter que repeti-lo nessa semana ainda. Então a gente tem que organizar isso com muita calma. Uma pessoa quer ganhar massa muscular, deve fazer exercício de hipermetrofia antes da aeróbica? Lucas Rodrigues, de Maceió. Boa pergunta, Lucas. Depende muito do seu biotipo, quer dizer, da sua constituição muscular. Né? Se você for um indivíduo muito magro e você quer ganhar massa muscular, não tem porque você fazer o aeróbio antes da musculação. Tá? Agora, se você for uma pessoa que já tem uma constituição muscular um pouco maior, uma pessoa que tem um pouco mais de sobrepeso, você pode colocar a musculação, o aeróbio antes, né, até como um aquecimento, depois vir com a musculação como a parte principal do seu treino e depois voltar para o aeróbio, sem problema nenhum. Tá, uma pessoa que já tem uma idade mais avançada igual a mim, é verdade que tem que fazer mais musculação do que aeróbio? A sua idade não é tão avançada assim não faz isso não. Eu sou mais velho que você, eu me senti um idoso agora. Não, mas é porque minha prima falou assim, depois da nossa idade, é só musculação, não vem com aeróbico, você vai perder massa, vai ficar velho. O aeróbio não, isso é mito, tá? Que o aeróbio envelhece a pessoa. Porque é maratonista, a pessoa envelheceu porque produziu radicais livres. Não tem comprovação científica nenhuma esse dado. Não. Tá? Isso aí não... Porque eu parei porque eu amo aeróbico. Não, eu amo. faça. E aí eu parei e tô na musculação sofrendo, porque é tristeza da musculação. Até porque, Ana Paula, você tem que fazer também algo que você goste. Sabe, se você gosta do aeróbio... Porque quando eu era mais nova, eu tinha asma. E aí sempre me estimularam a fazer o aeróbico para poder conseguir a respiração. Então eu acostumei no aeróbico, é aquilo que eu gosto, é a zumba, é o jump, sabe? E aí aquilo ali para mim, o professor gritando lá, pula, vai, é o que me anima. Então vou te dar nem gosto de dar dica, mas vou te dar uma dica. Vai para sua aula, faz a sua zumba, né? Eu tenho mais meia hora aqui, vou lá para musculação. Terminou, vai para casa. No outro dia... A aula da zumba depois, eu vou chegar mais cedo na academia, vou fazer um pouco de musculação, depois eu vou pra zumba. Nossa, o canguru eu gosto mais. Então faça isso. Às vezes as pessoas querem assim, você tem que fazer musculação, mas faça o que você gosta dentro da academia também. Eu não
Detesto fazer perna. Eu até te mandei aquele dia, aquele negócio, por que eu não quero faltar na aula da perna? Porque senão eu vou ficar igual aquele cara lá, não dá. Deixa eu ver aqui. Quais são os melhores exercícios para o sistema circulatório? Giovana Vitória, de Goiânia. Sistema circulatório ou sistema cardiorrespiratório, Giovana, são os trabalhos aeróbios, tá? E aí a gente tem que conciliar com o trabalho da musculação também. Por quê? Porque o trabalho da musculação, ou o crossfit, ou qualquer outro que tenha implementos de peso, vão ajudar essa sua resistência muscular, que é local. Então, aumentando a sua resistência muscular, eu consigo também melhorar meu condicionamento cardiorrespiratório. Aí eu vou olhar com o trabalho de bicicleta, como a Ana Paula falou, a zumba, o jump. Então, isso ajuda você a melhorar seu condicionamento cardiorrespiratório. Assim, qual que é melhor? A zumba ou o jump para emagrecer? Não tem melhor. Não tem. Não tem. Por exemplo, vai depender muito da intensidade da aula e do seu ritmo. O professor lá do meu bairro de Zumba, ele fala assim, não tem que fazer meio exercício. Você fala, levanta a perna, tem que levantar na altura, eu vou mandar. Eu adoro a aula dele. Vou fazer de novo. Aí, ó, tá com vendo? certeza. Já deu certo. Uhum. O que é mais importante na musculação para emagrecer? A carga que se pega ou no aparelho ou o número de repetições? Melissa do Paraná. Melissa. Mas nós estamos longe, hein? Melissa, os dois, tá? Até porque isso tem que ser organizado. Por exemplo, você coloca uma carga, por exemplo, para fazer 4 repetições. Vamos supor um leg press com 300 quilos, certo? Aí você vai ter que fazer um intervalo onde você possa recuperar para fazer mais 3 repetições. Ou uma carga com 100 quilos que você faça 15 repetições. Então isso é muito variável. Então você tem que saber conciliar a carga com a repetição e com o intervalo. E outra, com a quantidade de exercício que está proposto na sua planilha. Tá? Não basta ser simplesmente, eu vou fazer um exercício porque eu tenho que fazer 3 repetições. Não, tudo tem que ser conciliado. Tá? O exercício, a quantidade de séries, repetições, intervalos e carga. Nossa, é muita coisa, É né? muita coisa. Gente, mas então, aí a gente chega na academia, aí o professor já vai lá, te explica o que você tem que fazer, você fica um mês lá com o mesmo peso, com a mesma coisa, você vai lá, tá bom, professor, tá ótimo, tá tudo, e a gente não evolui. Aí é um dos problemas que a gente tem muito grande nas academias. E não é criticando os professores. Eu tô aumentando sozinho meu peso. Porque assim, a gente tem a nossa área hoje, eu falo que assim, é uma das áreas que dentro da área da saúde, ela está crescendo cada dia mais. Só que essa valorização da sala de musculação do professor, ela é muito pequena. O professor da sala de musculação, ele não ganha R$15 a hora para ficar ali naquela sala. Difícil, né? Então como é que ele vai te dar o que ele prefere? Ele dá uma aula mais ou menos e depois ele vai para onde? Ele vai para o personal. Mas então quem está ganhando dinheiro é o dono de academia, que a academia está 190, 290 e o cara está ganhando R$15 a hora? Explicou tudo. É isso que acontece. Caraca. Porque assim, o professor de sala, eu fiquei na sala de musculação por quase 10 anos, né? Conciliando personal e sala de musculação. Eu adorava aquilo ali. Porque é o melhor laboratório que a gente tem. Porque ali eu trabalho com idoso, com adolescente, com obeso, com quem quer ganhar massa muscular, com quem quer melhorar o condicionamento. Então eu consigo trabalhar com todo mundo. Sim. Né? Só que você não é valorizado por aquilo. Né? Porque hoje, e não crítica, mas o dono de academia hoje ele é um empresário. Se você pegar antes, os donos de academia eram profissionais de educação física. Então aquele cara assim que saiu da área, ele entendia o que ele estava fazendo. Hoje não, é um empresário que usa aquilo para ganhar dinheiro. Tá, uma pessoa que não gosta de musculação consegue emagrecer e ficar fazendo algum outro tipo de atividade? Antônio, setor Bueno. Consegue, Antônio, consegue sim. Hoje tem os ditos treinos funcionais, tá? Tem páginas no... Até porque o termo funcional, não vou, lógico, mas só teorizando aqui, ele é redundante, tá? Treino funcional é tudo que você faz. Na musculação você faz treino funcional. Exercício, só que assim, é de acordo com a sua função. Mas você consegue fazer hoje, por exemplo, tem páginas hoje no YouTube, né, que você assiste aulas muito boas, né, com implementos de peso com elástico, com bastões, né, com bands, mini bands, que são aqueles mini elásticos. Você consegue fazer um senhor trabalho dentro de casa mesmo. Paulo de Goiânia, treinar em jejum emagrece mais? Que louco. Não, Paulo, isso é... O que acontece com o trabalho de treinamento em jejum? Isso é feito, tá? Isso é porque a gente usa muito isso no fisiculturismo. Tá? O que é o fisiculturismo? São atletas que buscam uma estética quase que máxima do seu corpo para competição no palco.
Então esses atletas aprenderam que em alguns períodos da dieta e da preparação física deles, eles treinariam em jejum. Mas por que eles treinam em jejum? Porque aquele é o único horário que eles têm para treinar. Por exemplo, tem um atleta que faz, minha atleta, por exemplo, ela treina de manhãzinha, 5 da manhã em jejum. Não é porque ela quer treinar em jejum, porque é aquela única hora que ela tem que fazer aquele aeróbio. Só que ele faz a começou com aquele aeróbio, aquela hora não tem condição dele comer nada, tá sem fome, né? Então ele vai lá e faz o exercício em jejum. Então foi assim, tem estudos falando que você perder peso em jejum ou alimentado, a diferença é ridícula, não tem diferença. Não tem diferença. Então não tem diferença. Tá? Para um atleta pode fazer diferença, mas é muito pequena. Para quem não é... Qual o melhor exercício para o músculo de tchau? Bruna de Ribeirão Preto. Ixi, aí tem muitos exercícios, né? São exercícios de... Borboleta. Não, esse trabalha muito... Aquela borboleta é terrível. Esse trabalha muito a região do peitoral, dos ombros, mas são exercícios de tríceps, né? Mas aquele lá, né? Que faz que são os pesos livres. Tem um que a gente faz assim, ó, também. Esse aí, são exercícios de polias, né? Com tríceps polia, tríceps testa, unilateral. Eu não sei nem o nome, só sei que os treinos dói tudo, né? Fica difícil para não ter como mostrar, mas tem muita variação de exercícios para tríceps sim. Não, e se pegar uma panela também é muito bom, assim. Excelente. As panelas lá de casa, assim, tudo areadinho. Aí, não, assim, fazer doce também é muito bom, assim. Só não pode comer o doce. Não, mas aí fazer e não comer, não, professor. Que aí é não, isso? Não, e comer abacate também é bom. Abacate é bom. Com um buraquinho do açúcar, assim, ó. Tá parecendo meu pai. Mas pra que aquele buraquinho se não comer o açúcar, gente? Exercício aeróbico antes e depois da musculação. Leandro de São Paulo. Excelente, Leandro. Como eu tinha falado antes, tá? Você pode organizar de acordo com o seu biotipo físico, né? Ou então de acordo com aquela semana de preparação. Por exemplo, essa semana eu quero ter um gasto um pouquinho maior, então vou fazer um pouquinho antes da musculação, né? Porque tem uma máxima que fala, se eu fizer o aeróbio antes eu vou gastar muita energia, eu não vou ter energia para fazer a musculação, né? Nem sempre. Depende da intensidade desse trabalho aeróbio, ele vai funcionar como um seu aquecimento, tá? Mas a maioria das pessoas utilizam o aeróbio sempre após a musculação. João Paulo de Itaberaí pergunta, qual o melhor treino para um cardiopata? Cardiopata, boa, aí a gente precisa ter uma avaliaçãozinha um pouco mais acurada com isso aí. Mas o cardiopata, ele tem e deve fazer musculação, tá? Com orientação. Arritmia cardíaca, pode fazer. Desde que você passe pelo seu cardiologista, né? E é interessante o professor profissional que vai atendê-lo tem que ter um bate-papo muito aberto com o cardiologista, tá? Para saber nível de frequência cardíaca, quanto de estímulo ele vai poder dar, tá? Quanto estímulo ele vai ter que reduzir. Não... Então tudo a gente tem que fazer um exame primeiro, né? Tem que fazer esse check-up, é fundamental, tá? Professor, eu quero perguntar, que é algo da minha família, assim, eu tô com um pai com Alzheimer, tem algum exercício que a gente possa diminuir esse sintoma de Alzheimer? Ana Paula, eu não vou te falar porque eu não tenho propriedade para falar desse tema, sabe? Mas assim, eu acredito tem sim que as pessoas tem pessoas que fazem exercício e diminui essa questão do Alzheimer sim. Mas eu não sei te falar a fonte certinha disso aí. Se eu estar falando para você que tem, como eu vou estar falando alguma besteira para você. Besteira, tá? né? Mas assim, eu queria tanto Mas saber, funciona assim, assim. até pra mim trabalhar em mim depois também, né? eu posso dar uma pesquisada e te falar depois, tá? Ana Maria de Goiânia, estou grávida de 3 meses. Posso continuar treinando na musculação? Ana, excelente pergunta. Eu tive alunas, né, que estavam gestantes. Se você já faz a atividade, o exercício, e antes de engravidar você já treinava, continue, sem problema nenhum, tá? Mas agora você vai ter que ter uma orientação um pouquinho mais minuciosa. Mas se você engravidou e agora vai começar o exercício, aí eu aconselho você falar com o seu médico, tá? Porque você não vai poder fazer todo tipo de exercício não, tá bom? Mas quem já praticava exercício e engravidou, pode e deve continuar. Até porque o retorno depois ele é muito mais rápido e muito mais saudável. Tá, eu tenho mais perguntas para te fazer aqui Sim. e aqui também, mas eu quero, se você quer falar sobre alguma coisa que eu não perguntei ainda, sobre exercício, sobre a função do organismo. Não, a gente só assim, eu acho o interessante das perguntas é assim, que são
às vezes pensa assim, poxa, as perguntas a gente tem, eu percebo assim, são mais simples que a gente imagina, né? Assim, pelo tanto que a gente lê, busca, porque as pessoas têm muita dificuldade em entender o que é básico do básico, né? Tipo, eu chego na academia, eu faço o quê? Eu faço a esteira, eu faço a musculação. Tá, eu tenho bursite no pé, logo Sim. no pé. E sempre que os médicos indicam para eu não fazer esteira, né, fazer bicicleta, essas coisas, né? E eu gosto muito de exercício aeróbico, gosto de jump e sempre dá aquelas pontadas assim, e nossa, mas assim, nos dias mais calmos, parece que minha bursite é mais de nervosismo mesmo, né? Sim. Mas nos dias mais calmos eu quase não sinto ela, mas a esteira sempre, se eu fizer, tá, mas o jump não me dá muito. Um exercício assim que equivale à esteira para mim. Aí, se você for para a bike, tem que ter um pouquinho mais de intensidade. Porque qual que é a diferença? A bike, quando você está sentado, a quantidade de músculo que você movimenta é menor do que na caminhada, do que na corrida. Né? Mas assim, aí você vai ter que aumentar um pouquinho o ritmo nessa bike. Né? Mas igual você falou, você reduzindo mais o seu peso corporal, essa bursite vai subindo. Porque esse estresse no seu pé é relacionado a isso. Por causa da inflamação. E andava muito de salto, para advogar, a gente quer ficar bonitinha e tal. E aí, o trem, nossa, me dá uma raiva. Maria Clara de Caldas Novas, anticoncepcional influencia no treino de hipermetrofia? Sim. Hoje tem muitos estudos falando da questão dos malefícios e dos benefícios do anticoncepcional. Alguns profissionais falam que eles são ruins, né, relacionados à questão do ganho de massa muscular. Né? Outros estudos já falam que não tem tanta referência assim. Né? E também vai depender muito do organismo da mulher, como é que ela reage àquilo. Porque se você pensar o anticoncepcional, ele é uma bomba de hormônios. Eu tomei muito, né? Porque eu tive muito miomas, eu tive que emendar muita cartela, tive que acelerar a menopausa, porque eu tive que tomar muito forte. Eu sinto as consequências no meu organismo até hoje desse negócio. Né? E assim, treinar menstruada, tem que ter um treino mais leve. Excelente, Ana, porque assim, eu na minha graduação, eu fiz um trabalho de campo com alguns alunos na academia que eu trabalhava. E a minha pergunta para elas era o seguinte, se quando elas entravam no período menstrual, qual era o estímulo, o estímulo, mas assim, e aí tem correlação muito direta com o fluxo sanguíneo. Quanto menor o fluxo, mais estresse. Mais estressante. Quanto mais o fluxo, menor o estresse e menor a disposição para fazer o exercício. Eu era uma canseira. Porque naquele sangramento, você perde muito nutriente. Né? Então, assim, o seu corpo fica muito mais debilitado. Só que quando não tem um sangramento, o estresse fica mais alto. Né? Então, o que acontece? Dependendo da fase do ciclo que você está, né? Na fase de ovulação, você tem que mudar o estímulo de treino, sim. Eu ainda ovulo, mas eu tenho TPM, tenho tudo, mas não menstruo, né? Sim. Aí parece que quando a gente tinha TPM, menstruava, no dia que menstruava, que a TPM parava. Sim. E hoje, como eu não menstruo, parece que a TPM o estresse, mas só que quando eu malho, aquele estresse baixa. Parece que eu precisava fazer um box. Porque você equilibrou, isso. Você buscou um equilíbrio do estímulo hormonal com o exercício. Então ele deu uma aliviada no seu estresse. E assim, o boxe, aquele outro... Muay Thai, ele tira um estresse. Excelentes. Excelentes exercícios. Muito bom. É verdade que para fazer efeito o exercício deve machucar, deve ser dolorido? Eu até falei isso pra você no primeiro, mas assim... Ele tem que gerar um estresse, um estímulo, mas não pode ser todo treino fazer isso. Porque vamos supor que eu te dou um estímulo, né? Eu preciso fazer o que a gente chama de supercompensação. Eu te dou um estímulo, para todo estímulo eu tenho um estresse. Então a partir daí vai chegar um momento que eu tenho que dar outro estímulo. Aquele estímulo tem que ser igual ou mais forte. Mas se você não recuperar do primeiro estímulo que eu te dei, eu vou te lesionar. Tá, então, eu sou assim, ó, eu começo, o meu treino pior é de pé. Eu não sei, eu começo na academia pegando 10 de pé. Aí depois que eu vou põe 5 de 5, depois eu ponho. Eu mesmo aumentando. Porque braço eu consigo pegar muito, eu não sei porquê. Mas as minhas pernas são ridículas. Aí a professora fala assim, você consegue mais um pouco? Eu falo, não consigo, já tá doendo minhas costas. Aí ela fala assim,
mas não é possível, eu falo assim, o povo vai rir de você. Eu falei, que deixe rir. Eu vou começar com 5 e 5. Aí depois que eu vou, coloco 10, né? Aí depois eu coloco 15 e vou indo. Da última vez eu já estava pegando 60, né? Que é 15 de cada lado. 30 cada lado. De cada lado. Aí eu fico pensando assim, depois eu estava pegando os 30, eu já estava com medo pegando os 60, com medo de colocar mais algum peso, mas aí já tinha parado de doer. Mas aí a gente vamos lá para o conceito básico disso aí. Você está lá vamos supor que você começou ontem, segunda-feira, com 60 quilos. Você treinou segunda. Vamos supor que você vai repetir esse mesmo treino na quinta-feira. Tá? Só um exemplo para você. Então na quinta você vai fazer o quê? Vamos supor que você estava com 60 quilos e fez 10 repetições. Na quinta-feira você vai repetir o mesmo peso, 60 quilos. Só que você vai tentar fazer 11 ou 12 repetições. É isso que elas não fazem. Elas tinham que ter feito mais vezes. Isso. Chegou um ponto, deu para fazer 12. Agora na próxima semana, ou nas próximas 2 semanas, eu vou baixar um pouquinho para 8 repetições. Se você fez 12... Então, em vez de eu estar aumentando o peso, eu preciso aumentar as repetições. Sim, mas isso é montado. Vamos supor lá que agora... Elas não montam. Aí é um problema sério. Mas vamos lá, vou tentar te ajudar aqui. Você está com seus 70, você fez 12. Agora, na outra semana, você vai começar a fazer uma série que a gente chama de progressão de carga. O que é isso? Você fez 60 quilos, 12 repetições. Agora eu vou pôr 65. Vai fazer quanto? 10. Agora eu vou pôr 70. Vou fazer 8. 6 ou 8. Acabou. Entendeu? Entendi. Na outra semana você repete os 70 com 8 repetições. Na outra semana você vai repetir os 70 para 10 repetições. Você aumentou sua resistência e sua força. Aí, professor, eu cheguei no limite que eu queria, no corpo que eu queria. Nunca tem limite. Não, mas não quero ser musculosa. Porque é isso que eu vejo. As pessoas chegam no corpo lindo, maravilhoso, e começam a ficar aquela bunda quadrada. Deixa eu te contar um... Agora você pensa, se a pessoa ficar como é que é o nome daquela mulher do Belo? Graciane. Ali não. Mas se eu ficar um limite, vocês mandam parar. Deixa eu te explicar uma coisa. Não basta querer, não. Tá? Nem se quiser. As pessoas têm essa ilusão que eu vi uma pessoa na rede social forte, assim, a pessoa ela abdica de muita coisa para chegar naquele físico. Né? Não sei se você viu, no sábado, eu fiz um vídeo da minha atleta que competiu. Né? Ela tem 36 anos, né? Ela competiu pois é, porque assim, a vida dela é dedicada àquilo. Né? Então assim, ela chegou a 4,6 de gordura, percentual de gordura da mulher. Então assim, todo o histórico dela de exercício, de treino, de dieta, né? E aí entra uma orientação também não só de treino e dieta, mas a questão hormonal, que tem um profissional por trás disso tudo, isso é tudo organizado. Tá? Então se as pessoas têm assim, não quero ficar musculoso de jeito, você não vai ficar daquele jeito. Glória a Deus, aleluia, agradeço mil vezes. Então assim, a gente tem essa coisa assim, eu vou treinar braço, vou ficar com o braço igual daquela menina. Não vai. Porque... Mas eu tenho um músculo que ele vem bem aqui, ó. Ele levanta. Normal. Mas para ele aparecer tem que reduzir muita gordura. E assim, seja homem, seja mulher. Então não é tão simples quanto a gente acha que é. Então, a entrevista está quase terminando, né? Mas tem uma pergunta que eu vi aqui na internet que eu quero perguntar. Porque tem algo que as pessoas sempre questionam. Por que aquele pessoal negro, os quenianos, eles sempre vencem as corridas? Sim, interessante. Teve uma revista Natura que chamou eles de quenianos mutantes, né? E muitos se questionou porque é um esporte barato e outros se questionou porque eles têm as pernas compridas. É genética ou é porque é um esporte barato e eles têm mais condições de treinar? Vamos pensar assim, vamos trazer isso para a história mesmo, né? Eles vivem numa região que é muito pobre. Então esses caras, os americanos, os europeus vão lá buscar esses caras porque sabem que não é celeiro de atletas, mas por quê? Porque ele é aquela pessoa, a única forma que ela tem de sair daquela condição é no esporte. Exatamente. Então, eles selecionam lá 500 mil pessoas e falam assim, corre. Eles estão avaliando, eles vão tirando os melhores. Entendeu? Mas não é porque... E outra, se você pegar a história da região, aquelas pessoas passam a vida correndo para buscar alimento.
correndo para buscar água. Então, essa adaptação genética foi feita de acordo com a característica da região. Tem regiões da África que as pessoas têm uma predisposição de massa muscular maior. Por quê? Pelo histórico que elas têm de fazer força, de carregar pedra, né? Então isso tudo veio determinado geneticamente. Mas não é porque eles são mutantes. Lógico que você vai pegar, que a gente fala do consumo de oxigênio deles, é mais alto, entendeu? Mas se você olhar a posição, o jeito que eles pisam, o estresse que eles têm no joelho, no quadril, é muito grande. Porque é um esforço muito sobre-humano. Mas é aquela condição que ele tem para sair daquela vida. Exatamente. Mas ele não é... Ele é só que assim, ele é modificado geneticamente, mas pela história. Então é a condição de vida dele. É a condição de vida dele. Não. Então, se você pegar uma pessoa daquela região, né, que não tem aquela condição de vida paupérrima, e tiver uma condição de vida boa, pôr ele para treinar, ele não vai chegar naquela condição. Então tá, gente, a entrevista está terminando agora. Eu sempre gosto de deixar uma mensagem, assim, nós estamos no mês da consciência negra, né? Então eu gosto de deixar uma mensagem de um negro, mas antes de deixar essa mensagem, eu quero convidar todos os ouvintes que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Nós teremos um evento no dia 26/11 aqui no Shopping Gato. Vai ser um evento em comemoração ao mês da consciência negra. Nós teremos um desfile com todos os modelos negros, né? E são modelos que não são modelos profissionais, são pessoas que estão doando suas imagens, né? Inclusive eu vou desfilar, né? Não sou modelo, sou advogado, né? Mas vou desfilar. Vai ser um evento totalmente gratuito. A gente já tem várias empresas confirmadas, dentre elas o Estúdio Métier, né? Que é uma amiga, parceira, que são a menina que faz minhas tranças. Eu estou convidando outras pessoas também que se disponibilizarem a entrarem com suas empresas para maquiarem as modelos, né? Também fechei com a El Chaves, que é uma pizzaria que vai doar suas pizzas para as modelos se alimentar no dia, conforme for também vai colocar à disposição para as pessoas que estiverem visitando. Se você de outra cidade estiver aqui na 44 fazendo suas compras, venha prestigiar também, vai ter uma exposição de quadros de pinturas negras. Então, assim, a gente está contando a nossa história de uma forma bonita. Domingo, eu estive em vários eventos da consciência negra, fui questionado pelo branco. Por que vocês contam só histórias de miséria? A gente não está contando história de miséria. A gente está contando uma história de muito sofrimento que tem muitas vitórias. Entendeu? E eu vou deixar aqui uma história do Evander Holyfield, um verso que ele falou. Odiei cada minuto do treinamento, mas não parava de repetir a mim mesmo. Não desista, sofra agora para viver o resto da sua vida como um campeão. E é sobre isso que eu estou dizendo. A gente conta uma história de sofrimento para mostrar nossas vitórias. E todo mundo que passou por essa mesa nesse mês de novembro contou suas vitórias. E é isso. Um beijo da Preta.